Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Beleza? Transmutando energia. Se você chegou aqui agora, meu nome é Joilma Nery. Toda segunda, quarta e sexta nós temos vídeo aqui no canal sobre NoFap, transmutação da energia sexual e todos os assuntos que cabem dentro desse tema, tá? Então se você gosta de saber um pouco mais sobre desenvolvimento, transmutação, relacionamentos, fica aqui comigo, já se inscreve no canal e clica no sininho para receber todas as notificações. Esse mês de julho nós estamos fazendo lives todas as quartas-feiras às 19 horas. Então, se você tem alguma dúvida, quer conversar um pouco, fica aqui atento, assiste a live ao vivo, tá? Que eu tô sempre respondendo as perguntas de vocês no final da live. Toda semana tem um tema diferente, a gente abre com esse tema e no final a gente faz as perguntas e respostas, combinado? Então vamos começar o nosso vídeo de hoje. Fica aqui até o final comigo, porque no final eu vou passar algumas informações importantes, tá bom? Hoje a gente vai falar um pouco sobre atrofia peniana, porque esse é um tema muito pedido por vocês. As pessoas, às vezes, elas têm medo de fazer o NoFap, tá? E acabar tendo atrofia peniana, acabar vendo seu pênis sumir porque deixou de se masturbar. E muitas pessoas vêm com esse medo, e esse medo é um medo real, tá? Real no sentido de as pessoas terem medo. E aí eu estudei bastante, trouxe várias observações para vocês e eu quero que vocês prestem muita atenção nesse vídeo e no final vocês comentem o que é que vocês acharam e qual a opinião de vocês sobre esse assunto, tá bom? Primeira coisa que eu fiz, gente, foi colocar aqui as possíveis causas da atrofia peniana, tá? Entre as possíveis causas estão envelhecimento, retirada da próstata, doença de Peyronie, medicamentos, obesidade, tá? E desuso ou disfunção erétil. Vamos trabalhar cada tópico desse tema aqui, tá bom? Primeira coisa, quando você faz a retirada da próstata, tá? Alguns nervos, algumas partes ali do seu órgão sexual, eles podem ser atingidos e isso pode causar um retraimento, tá? Do pênis e aí você tem essa sensação de que o pênis está menor. A doença de Peyronie é porque ela traz, eu não sei se você já conhece essa doença, mas é uma doença que ela causa o entortamento do pênis ou então e até muitas dores na hora da relação, tá? Então a cirurgia e a própria doença pode trazer também essa diminuição. Determinados tipos de medicamento, justamente por conta também desse problema de retraimento, de retrair, tá? A obesidade é importante a gente observar porque não é que o seu pênis vai diminuir quando você está acima do peso, é que você vai ter a sensação de que ele está diminuindo por conta de toda a massa do seu corpo. Então você olha para baixo, você tem uma barriga grande, inclusive eu conheço uma pessoa que ela engordou bastante um tempo e ela dizia, poxa, eu olhava para baixo e nem via, né, o meu pênis, então ele falava isso de uma forma engraçada, que parecia engraçada, mas é uma sensação real. Muitas vezes a pessoa, quando está acima do peso, ela tem a sensação de que o órgão sexual dela diminuiu, tá? Então é a sensação. Outra coisa que eu quero que vocês observem quando a gente fala de sensação é que uma pessoa que ela é viciada em pornografia, ela tá o tempo todo vendo na tela corpos que são estrategicamente escolhidos para dar essa sensação de que você é insuficiente, que você não é uma pessoa normal. Como assim, Joilma? Gente, quando a gente fala de, por exemplo, mulher capa de revista, né? Uma mulher que é modelo, quando você fala esses termos, você pensa em quê? Você pensa numa mulher comum que você encontra na rua, ou você pensa numa Gisele Bündchen, ou você pensa numa paniquete, ou você pensa em uma coisa totalmente diferente. O problema é que de tanto a gente ver telas e o nosso cérebro não distingue realidade de ficção, né, a gente acaba trazendo para a nossa realidade ou querendo trazer para a nossa realidade esses padrões, tá? Então, por exemplo, tem homens que chegam para mim e dizem assim, eu não consigo mais me relacionar, me interessar por uma mulher que não seja uma mulher típica de Instagram, por exemplo. Às vezes eu começo a conversar com uma menina, isso é real, tá, gente? Às vezes eu começo a conversar com uma menina no Instagram e tal, e aí quando eu vejo ela pessoalmente, eu vejo que ela não é exatamente aquilo que tá no Instagram, e aí eu já broxo, eu já não quero mais, eu já não tenho interesse. Por que isso acontece?
Isso acontece porque o nosso cérebro não distingue realidade da ficção. E de tanto você tá vendo aquilo ali na tela, você acaba fixando no seu cérebro que aquela é realidade. Então, quando a gente fala do nosso corpo, o homem, por exemplo, né, quando ele olha para aqueles homens que estão lá, que tem o órgão sexual normalmente muito maior do que a média brasileira, por exemplo, ele começa a se sentir inferior, ele começa a achar que o seu órgão é pequeno. A gente já fez até outro vídeo aqui no canal, falando que a média de tamanho do órgão sexual do homem brasileiro é de 13 a 15 centímetros já ereto, tá? Então, assim, as pessoas às vezes estão dentro do padrão, mas acham que estão aquém do padrão, porque na cabeça dele o padrão é aquilo que ele tá vendo na internet, tá? Aquilo que ele tá vendo na tela do celular ou do computador. E aí a gente tem que voltar para a realidade, para a gente parar com essas neuras que muitas vezes não são problemas físicos, são problemas da nossa cabecinha. Calma que eu vou chegar nos outros pontos, tá? Da mesma forma, quando você vê as mulheres dos vídeos, tá? São mulheres normalmente totalmente plastificadas, né? Quando a gente fala de plastificada, a mulher que é cheia de plástico, a mulher tem silicone, a mulher tem lipo, a mulher não tem uma olheira, não tem uma estria, não tem uma celulite. Por quê? Porque ela foi fabricada dentro de um laboratório. Isso não acontece na maioria dos casos das mulheres reais, mulheres que têm que trabalhar, mulheres que têm que estudar, mulheres que têm que cuidar da casa, tá? E não tem essa profissão e esse dinheiro e esse tempo e essa disponibilidade para estar com esses corpos perfeitos. Ok? Perfeitos aqui entre aspas. Então, se você se acostuma àquilo que você vê na tela, quando você chega para a vida real, seja no seu corpo, seja no corpo de outras pessoas, você não vai reconhecer aquilo como algo normal. Você vai achar que aquilo é feio, que aquilo é menos do que o necessário e normalmente não é, tá bom? Então, cuidado com essa sensação, porque a maioria das pessoas que eu vejo falando que tem medo de ter atrofia peniana, não é porque tem um problema físico real, e sim porque está se comparando com aquilo que está vendo na tela, tá? E o nosso cérebro, ele de fato faz com que a gente veja coisas que às vezes nem existem, tá bom? Então aí a gente vai para o próximo passo, que eu acho que que é o mais pedido por vocês, é essa questão, explicar um pouquinho sobre essa questão do desuso e disfunção erétil, tá? Isso aqui é muito interessante e cabe você observar as entrelinhas da informação. Primeiro que a maioria das páginas, a maioria das informações que eu encontrei em páginas que falam sobre desuso e disfunção erétil, primeiro que estão relacionadas e segundo, a maioria dos médicos sérios, tá? Que estão ali realmente para passar informação, falam que uma das formas de reverter isso ou de não ter a atrofia peniana, entre outras, tá? Como evitar, eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas a maioria deles falam em ter relações sexuais. Alguns poucos falam sobre masturbação. E o que eu percebi foi que a maioria desses que falam que uma forma de evitar a atrofia peniana é se masturbar, tem cursos ensinando como fazer isso. Então vocês cuidado, muito cuidado com pessoas que querem simplesmente vender para vocês. Duas informações importantes aqui. Primeiro, que o desuso sempre vem em todas as páginas que eu vi, tá? Junto com a disfunção erétil. Então, o que acontece aqui? Primeiro que aqui tem uma informação dupla, tá? Segundo, que a pessoa está querendo te vender um produto para evitar isso. E aí, o que acontece? Se o desuso causa essa questão da atrofia peniana, né? E a disfunção erétil também causa, eu preciso pensar um pouquinho nessas duas coisas, certo? Por quê? Porque se a gente fala em desuso, a gente fala em uso para evitar. Como é que eu posso usar o meu órgão sexual, no caso vocês homens, de forma que eu me mantenha saudável? Olha aí, nas páginas sérias, eles falam em ter relações sexuais, ok? E aí a gente vai para a segunda parte, disfunção erétil, tá? Então, o que acontece? O que mais causa a disfunção erétil hoje em dia, vocês sabem? Pois eu vou dizer para vocês, o que mais causa disfunção erétil hoje em dia nos homens é a questão do vício em pornografia. Tá? Então, antigamente, a pessoa só ouvia falar em disfunção erétil quando o cara já estava lá numa idade bem avançada. Hoje, a gente vê meninos de 19, de 20, 20 e poucos anos, muitas vezes que nunca tiveram nem sequer uma relação sexual real, já com disfunção erétil. E qual é a causa disso? O excesso de pornografia e masturbação
alinhados, tá bom? Então, quando a gente fala, eu não sei se vocês estão conseguindo acompanhar aqui a minha linha de raciocínio, tá? Mas o que eu quero que vocês entendam é que, gente, para a indústria não é interessante ter pessoas saudáveis, tá? Por quê? Porque pessoas saudáveis, elas não consomem remédios, elas não vão para o médico com regularidade, elas não vão consumir bombas para fazer o pênis ficar maior. Tu tá entendendo? Elas não vão consumir pornografia com excesso. Por quê? Porque não vão precisar daquilo. Então, assim, voltem para o que é natural, tá certo? Aqui tem algumas observaçõezinhas como evitar a atrofia peniana. Evite fumar, evite beber muito álcool, tá? E tenha uma vida sexual ativa ou se masturbar com regularidade em alguns sites, não em todos, em alguns sites, e na maioria desses sites, esses médicos tinham alguma coisa para vender em relação a isso. Então, assim, cuidado. O que eu sempre digo para vocês é cuidado. E outra coisa, tá? Porque o que é que acontece? Muitas vezes a pessoa utiliza dessa desculpa de ter medo de ter uma atrofia peniana, que é algo de longo prazo, tá? Se você for pesquisar aí atrofia peniana, a gente tem a informação que o pênis pode sim diminuir de meio a 5 centímetros em 18 meses, tá? Mas aí depende do tamanho já do seu órgão sexual. E outra coisa, voltei. Quando isso ocorre, pode ser por várias coisas dessa aqui que a gente tá dizendo, não só pelo desuso, tá? Não é só pelo desuso. Essa questão de diminuição de meio a 5% pode ser de várias causas, inclusive essas aqui, o envelhecimento, retirada da próstata, doença de Peyronie, medicamentos, essa sensação de diminuição por conta da obesidade, etc e tal, inclusive a disfunção erétil, tá bom? Então, assim, quando a gente pensa em vou me masturbar para não ficar com atrofia peniana, você tem que pensar que a disfunção erétil também pode causar esse mesmo problema. E pior, porque além de você ter um pênis que tecnicamente pode ser diminuído por conta da disfunção erétil, você pode também ter um pênis que não vai funcionar. E aí o que é que você prefere? Tá? O que você prefere? Então, assim, muitas vezes, e quando a gente fala de abstenção da masturbação, a gente tá falando, gente, de troca, tá? Não é simplesmente você vai virar um celibatário e nunca mais você vai utilizar o seu órgão sexual. Não é isso. A gente tá falando de troca. Você vai se abster por um tempo para que seu corpo reinicie e você tenha relações sexuais saudáveis. Você não vai deixar de utilizar o seu órgão. Você vai utilizá-lo da forma correta, obtendo prazer em todas as áreas da sua vida, se livrando dessa praga que é a pornografia, tá? O autotoque consciente, ele não é um problema. Qual é o problema, então, da masturbação, Joilma? O problema da masturbação é porque ela sempre está ligada, sempre 99,9% dos casos, tá? Ela tá ligada a um conteúdo pornográfico. Esse é o problema. O problema é porque hoje em dia a gente não sabe tocar no nosso corpo e conhecer o nosso corpo de forma limpa, sem ficar acessando os conteúdos pornográficos que estão na nossa mente ou mesmo na internet, nas telas, enfim. Tá? Então, assim, se você consegue fazer o autotoque consciente sem pensar nesse tipo de conteúdo, isso não é um problema, isso não vai gerar um vício. Mas isso é muito complicado, principalmente quando a gente fala em pessoas que têm já o vício da pornografia e masturbação. Então, nesse caso, que é o público que eu falo aqui, tá certo? Porque depois vem um monte de gente falar besteira, ela tá falando contra a masturbação. Não é isso. O que eu estou falando é para um público que já tem o vício em pornografia e que nesse momento que a gente observa que há um vício, que há uma compulsão, que eu não consigo largar isso, eu preciso realmente limpar toda a minha mente e o meu corpo desse tipo de sensação, desse tipo de estímulo, para que eu possa voltar a fazer uso do meu corpo, do meu órgão, da minha cabeça de forma natural, real e que vai me trazer benefícios ao invés de malefícios. Tá? Então, ao invés de você ficar se preocupando que, se eu não me masturbar, eu vou ter atrofia peniana, então eu vou bater 6 por dia,
para e pensa se não é muito melhor você se abster por um tempo para que você consiga colher os benefícios em todas as áreas da sua vida e que a partir daí você volte ou você consiga ter pela primeira vez uma relação sexual saudável, tá certo? Então, assim, quando as pessoas fazem a abstenção da forma correta, o NoFap da forma correta, com a transmutação da energia sexual da forma correta, é muito maior a chance de você ter uma vitória, de você ter sucesso na sua ereção, nas suas relações sexuais, do que simplesmente continuar utilizando a pornografia e a masturbação e recorrer a um médico para poder tomar remédio e recorrer a situações extremas onde muitas vezes você tem que colocar uma prótese, enfim. Inclusive, tem casos de pessoas que os médicos indicaram que colocasse prótese, que tomasse remédio. As pessoas tomam o remédio e o remédio não funciona, porque o problema tá aqui, tá? E as pessoas começaram a fazer o NoFap da forma correta, transmutar a energia da forma correta e voltaram a ter ereção e voltaram a ter relações sexuais saudáveis, muitos casos desse tipo. Então, quando a gente fala de pessoas que estão viciadas em pornografia e masturbação, a gente fala, ó, de mente, e é a nossa mente que controla o nosso corpo, tá? Então, antes de você pensar que se abster da pornografia e da masturbação por um tempo vai diminuir o seu pênis a ponto de ele sumir, para pensar que ter uma disfunção erétil vai lhe trazer muito mais problemas, tá? Não adianta você ter um pênis grande porque você tá aí se masturbando todos os dias, se ele não vai funcionar para nada. Se chegar na hora H, ele não vai prestar para coisa alguma, tá certo? Então, eu sei que é muito complicado a gente ficar falando sobre esse tipo de tema, é capaz até do YouTube querer esse vídeo, mas enfim, é necessário falar sobre isso. Porque às vezes o nosso cérebro está tão acostumado a ter determinado tipo de conteúdo que ele fica se apegando a detalhes mínimos, a coisas raras de acontecer, para que a gente continue dentro do vício, tá? Então sempre pese os benefícios e os malefícios, é uma coisa que eu sempre digo. Toda vez que você vê uma informação, se pergunte, essa informação beneficia a quem? Beneficia a mim ou beneficia a alguém que está querendo me vender um produto ou vários produtos, tá? Então se façam essa pergunta, tá bom? Uma outra informação adicional, eu sei que o vídeo já tá um pouquinho longo, mas uma outra informação adicional que eu quero colocar aqui pra vocês é sobre o micropênis, tá? O micropênis, gente, é uma doença congênita, tá? Ela ocorre lá quando você tá na barriguinha da sua mãe, por fatores hormonais. Então, uma pessoa que tem um órgão sexual normal, independente aí do tamanho, ela não vai ficar com o micropênis por conta de deixar de se masturbar, tá? O que você pode conseguir em relação a isso é, de fato, conseguir uma saúde sexual melhor para a sua vida. E sobre isso a gente tem vários outros vídeos aqui, tá bom? Então, se vocês quiserem saber mais sobre isso, a gente pode fazer uma live onde a gente pode conversar mais. Deixa aqui embaixo, tá? O seu comentário, a sua dúvida. Eu espero ter sanado todas as dúvidas de vocês. E é isso. Sim, as informações importantes que eu tenho que passar. Consultoria para julho tá com vaga aberta, eu vou deixar aqui embaixo o link, tá? Onde vocês clica lá no link, tem um formulário onde tem todas as informações. Se você quiser participar da consultoria, agendar seu horário, no final do formulário tem lá a opção para você deixar seu nome e seu WhatsApp, que aí a equipe entra em contato com vocês para agendar o horário, tá bom? Tem todas as informações no formulário e tem também a mentoria. Qual a diferença da consultoria para a mentoria? A consultoria, gente, são 2 reuniões. A gente faz a primeira reunião, onde a gente faz a sua anamnese, a gente vai passar algumas ferramentas, e a segunda reunião a gente faz normalmente 7 dias depois para acompanhar como você está utilizando essas ferramentas que foram passadas. A mentoria, você leva o curso, tá? O curso Transmute, onde a gente passa por todas as 5 áreas da sua vida, onde você tem todas as aulas com várias ferramentas, e a gente faz esse acompanhamento em 6 sessões, ou seja, 6 semanas eu vou te acompanhar para saber se você está aplicando as ferramentas, quais são as suas dúvidas. Então a gente faz esse acompanhamento em 6 semanas, tá? Então essa é a diferença entre consultoria e a mentoria. Consultoria é algo mais pontual. Ah, Joilma, eu já sei o que eu quero resolver, eu já sei qual é o meu problema, me dê ferramentas para isso. A gente vai conversar, vou passar algumas ferramentas e aí 7 dias depois a gente volta a se encontrar. A mentoria, você tem o curso, tá, completo, que já está gravado, então você tem todas as aulas lá, acesso liberado aí durante 1 ano, mais 6 encontros individuais
online, tá? Pelo Google Meet. Então, todas as informações estão aqui embaixo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você ficou até o final, comenta aqui embaixo, hashtag fiquei até o final. Vou ficar muito contente de saber que você ficou aqui comigo até agora, tá bom? Então, por hoje é isso. Um beijo enorme e até o próximo vídeo. Se ficou alguma dúvida, comenta aqui também para eu saber.